Amém? Glória a Deus. Então, gente, nós estamos dando início hoje a nosso primeiro curso do ano sobre evangelismo pessoal. Evangelismo pessoal. Não sei se você já teve a experiência de apresentar o evangelho a uma pessoa, né? Ou, melhor ainda, de ganhar uma pessoa para Cristo, de conduzir uma pessoa, pela ação do Espírito Santo, a receber Jesus como Senhor e Salvador. Essa é uma necessidade da igreja, entender como fazer o evangelismo. Na pesquisa que eu fiz ano passado com os irmãos, eu notei que mais de 50% dos irmãos que responderam lá a pesquisa, e eu perguntei, sobre o que você gostaria de aprender na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja? E mais de 50% dos irmãos responderam sobre evangelismo. Como apresentar o evangelho a uma pessoa, né? E esse curso vai trabalhar sobre isso. Então nós vamos começar nessas duas primeiras aulas, nesse domingo e no próximo, falando sobre a base bíblica do evangelismo, porque para evangelizar nós precisamos entender o que é o evangelho e como que Jesus nos ensinou a evangelizar. E depois nós vamos trabalhar, ainda nesse curso, os métodos de evangelismo criativo, como abordar uma pessoa. Então a ideia é ter esse curso bem prático. Essas duas primeiras aulas, nós vamos trabalhar a parte mesmo de entender a base bíblica do evangelismo. Porque tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa de base bíblica. Vamos ler, quero pedir às irmãs aqui, no projetor, todos juntos, Mateus 28, de 18 a 20. Vamos ler? Jesus... Amém? Então essas são as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu. Ele ressuscitou e ele diz, toda a autoridade me foi dada, por isso vão e façam discípulos de todas as nações. Então esse é o projeto de Deus para a igreja. A igreja ela precisa fazer discípulos de Jesus. Ela precisa e pregar o evangelho a toda criatura. Só que, muitas vezes, nós esquecemos dessa missão. Algumas pessoas, elas simplesmente deixam de evangelizar. Concordam comigo? Deixam de evangelizar. Caem na rotina, correria do dia a dia, demandas do lar, muitas vezes frieza espiritual, a gente deixa de pregar o evangelho, deixa de testemunhar do amor de Jesus, né? Outras pessoas, elas até continuam falando de Jesus, mas muitas vezes elas não estão pregando a mensagem correta. É um evangelismo superficial. E a gente precisa também fugir disso. A gente precisa testemunhar com profundidade a mensagem de Jesus. Eu queria que os irmãos se dividissem em 3 grupos nesse primeiro momento. 3 grupos aqui, pode se reunir aí e eu vou lhe dar 3 frases que as pessoas costumam usar quando querem falar de Jesus para alguém. Pessoal, é o seguinte, vocês receberam cada uma frase aí, tá? E aí você recebeu uma frase aí. E aí vão discutir entre vocês o seguinte: essa frase que as pessoas usam quando querem levar alguém para Jesus, primeiro, essa frase reflete o evangelho?
ela reflete o Evangelho, é correta? Por quê? E segundo, rapidamente, como a Bíblia corrige essa ideia. Então, vocês vão procurar pelo menos um versículo bíblico de como a Bíblia corrige essa ideia. Tá? E ao final, cada um vai ter a oportunidade de compartilhar brevemente o que vocês definiram aí. Repetindo, essa frase reflete o Evangelho? É correta? Por quê? E como a Bíblia corrige essa ideia? Como que ela corrige? Há um versículo na Bíblia que mostra que não é bem assim? Não é isso que a gente deve apresentar quando vai testemunhar de Jesus? Tem a oportunidade de falar sobre isso. E é interessante, irmãos, tudo isso que nós falamos, para a gente dar continuidade, se eu apresento o Evangelho e faço falsas promessas às pessoas, como essas, Deus quer te fazer feliz. Ou como uma igreja fez um comercial aí há um tempo atrás, né? Eu era pobre, estava falido, quebrado, mas hoje eu sou próspero. Venha para a minha igreja. Quando nós fazemos falsas promessas, qual é o grande problema? As pessoas podem vir pelas falsas promessas, mas a igreja ela não vai ter capacidade de cumprir essas promessas na vida das pessoas, porque são falsas. E aí eu digo, o que é que eu falo para um pai, que eu falei para ele, fui evangelizar ele e disse, olha, Deus quer te fazer feliz. Se você adorar Jesus, servir a Jesus, tudo vai dar certo. E um pai que perde o filho, o que é que eu falo para essa pessoa? Então, um falso evangelho e falsas promessas vai trazer sérios problemas para a igreja, porque nós não vamos conseguir cumprir as promessas que Deus não fez. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Quando nós falamos de evangelismo, nós não estamos tratando de uma atividade opcional da igreja. Esse é um ponto que a gente vai tocar muito aqui. Mas da missão que define sua própria existência. Então, irmãos, Jesus morreu e ressuscitou, e logo em seguida ele nos enviou. Em Atos 1:8 ele diz, recebereis dos céus o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe um dos erros mais recorrentes, irmãos, quando a gente sai para evangelizar, é anunciar os benefícios, as bênçãos do Evangelho, sem anunciar o senhorio de Cristo e o custo do discipulado. Por que eu falo o senhorio de Cristo? A gente sempre prega Jesus Salvador, mas muitas vezes nós temos falhado de pregar esse mesmo Jesus que é Senhor. Ele é Senhor sobre nossas vidas. E o discipulado, seguir a Jesus, tem um custo para nós. E tem um custo para qualquer pessoa. Tem uma promessa. Essa frase, por exemplo, Deus quer te fazer feliz, se a gente acrescentar algumas explicações, pode ser que ela faça sentido. Deus quer te fazer feliz, não na circunstância, mas na pessoa de Cristo. Deus quer te fazer feliz, mas nesse mundo você vai enfrentar provações. Mas um dia você será feliz, quando Cristo voltar. Você, como ele mesmo diz, entra no gozo do teu Senhor. Gozo é o quê? Alegria, felicidade. Então, muitas vezes nós estamos pregando um falso evangelho. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente vai evangelizar. Às vezes a gente fala uma verdade, mas a gente fala uma verdade incompleta. E é muito perigoso. Uma verdade incompleta é muito perigoso. Por exemplo, Jesus te ama. Irmãos, não sei vocês, mas eu sou um fã daqueles irmãos que vão para as praças pregar. Quando eu vejo aquele irmão da Assembleia de Deus em cima de um tamborete, com uma caixinha de som, com o microfone gritando e anunciando o Evangelho, meus irmãos, o meu coração vibra de alegria. Né? E um dia eu estava andando lá em Teresina e tinha uns jovens segurando uma faixa, no sinal. E na faixa estava escrito, Jesus te ama. Né? Jesus te ama, era simplesmente isso, não tinha uma abordagem, era uma faixa no sinal, Jesus te ama. Jesus te ama, maravilhoso, né? Talvez até falou ao coração de alguém que estava ali, um crente que estava passando por uma grande provação, meu Deus, será que eu estou sozinho? Ele vê, Jesus me ama, e aquilo falou ao coração dele. Mas isso é evangelizar? Não, porque é uma verdade incompleta. Jesus ama, morreu por nós, mas e o custo do discipulado? Arrependimento, deixar o pecado para servir a Jesus. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então, primeira coisa, a gente precisa entender
o que é a grande comissão. Você entende sobre a grande comissão? Jesus nos comissionou, irmãos. Ele nos enviou. Ele nos mandou fazer discípulos. E ele inicia a grande comissão, que está no texto que nós lemos no início da lição, Mateus 28, 18 a 20, dizendo o quê? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se você ler o contexto imediato dessa passagem antes disso, quando os discípulos encontram com Jesus, o evangelista Mateus vai dizer que alguns creram, outros, porém, duvidaram. E aí Jesus então diz, olha, toda autoridade me foi dada. Será que nós não estamos muitas vezes, irmãos, como aqueles discípulos de Jesus? Alguns creem, mas outros duvidam. Nós precisamos crer e obedecer à grande comissão. Jesus nos chamou para fazer discípulos. E esse evangelismo tem como base a autoridade de Cristo. Não é iniciativa da igreja, nem fruto de estratégias humanas, mas resposta obediente ao rei que foi exaltado por Deus. É incrível, porque Jesus, a Bíblia diz em Filipenses que ele se humilhou, ele se fez servo, ele se entregou por nós, morreu naquela cruz, um sofrimento terrível, levou sobre si a ira de Deus, o castigo que estava destinado a nós, morreu, expirou naquela cruz, e a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos, o apóstolo Paulo em Filipenses diz que por causa dessa trajetória de Jesus de humilhação, de sofrimento, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, toda humilhação, todo sofrimento, toda a obra de Cristo naquela cruz foi com um propósito. Ele seria exaltado, e a igreja deveria anunciar o Evangelho, para que toda língua possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo glória àquele que venceu a morte, irmãos. A alegria do cristão é anunciar o Deus que o salvou. Esse é o nosso chamado. Veja que o imperativo central do texto de Mateus não é simplesmente ir, mas é ir e fazer discípulo. O ir descreve o movimento natural da igreja de Cristo. O objetivo é formar pessoas que vivem sobre o senhorio de Jesus. Nós queremos ver mais e mais pessoas que se submetam a Jesus Cristo, o Senhor. Essa comissão, meus irmãos, inclui 3 ações inseparáveis. A primeira delas é ir. Certo? Atos 1:8, Jesus falou: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso envolve uma progressão. Nós somos convidados a ir. E aqui eu queria só abrir uma pequena reflexão com os irmãos. Será que muitas vezes nós não estamos confiando muito no vir? É interessante, irmãos, que a nossa igreja, por exemplo, a primeira igreja batista em Bom Jesus, nós já fomos muito abençoados por pessoas que vieram para a nossa igreja. Não é verdade? Quantos irmãos que estão aqui, ou irmãos que já passaram por essa igreja, eles vieram. Deus os trouxe. Deus é maravilhoso, irmãos. Alguns que vieram de outras cidades, outras pessoas que nem eram crentes, viram aqui a fachada da igreja, entraram para assistir um culto, ouvir uma palavra no momento difícil da sua vida e entregou sua vida para Jesus. Mas nós sabemos que o nosso chamado é ir às pessoas e pregar o Evangelho. A segunda ação, que é intimamente ligada à primeira, é batizar. Batizar aquelas pessoas que creem no Evangelho. Jesus diz, na grande comissão, todo aquele que crer e for batizado será salvo. O novo convertido, ele deve ser inserido na comunhão da igreja, por meio do batismo. Mas aí não termina o evangelismo, não termina a grande comissão. Jesus disse que nós deveríamos ensinar todas as coisas que ele vos tinha dito aos discípulos. Então nós somos convidados também a ensinar as pessoas a obedecerem
o Evangelho e viverem debaixo do senhorio de Jesus. A promessa final sustenta toda a missão. E aqui tem um ponto interessante. Jesus diz, Mateus 28, 20, e eis que estou, vamos lá, irmãos? Convosco todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus está conosco todos os dias. Nós somos convidados a anunciar o Cristo que está conosco. E se Jesus está conosco todos os dias, e aí fora muitas ovelhas sem pastor, perdidas, sem Jesus, nós temos uma missão de anunciar esse Jesus para essas pessoas. Agora, um grande problema é que muitas vezes nós temos medo, olha só, ao anunciar o Evangelho, nós temos medo de criar conflitos. Nós temos medo de que as pessoas fiquem decepcionadas, tristes, magoadas conosco. Não é verdade? Quem já se viu numa situação dessa? Você está lá no seu trabalho e aí tem ali um espírito, um católico e um ateu. E aí você fica naquele dilema. Se eu falar de Jesus, eu posso gerar um problema para a minha vida? Se eu falar de Jesus, as pessoas podem se afastar de mim, elas vão ficar tristes comigo. Agora, se eu falar, Jesus te ama e tudo vai dar certo na tua vida, alguém vai ficar triste comigo? Vai, irmã Tati? Olha, Jesus te ama e tudo vai dar certo na sua vida. Quem vai ficar triste com um evangelismo desse, irmãos? Isso não gera o conflito que Jesus falou, eu vim para trazer espada e não paz. Isso não vai gerar problemas para você. Se o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, se os discípulos tivessem dito para todo mundo, olha, Jesus te ama e vai dar tudo certo na sua vida, não tinha tido mártir na igreja primitiva. Eles não tinham sido perseguidos. Porque a grande comissão, ela exige um discipulado com cruz. Veja, vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Pastor Jonas, Mateus 16, 24. E vou pedir a irmã Tati, Marcos 8, 34 a 35. Abra esses dois textos. Quando nós olhamos para esses textos, a gente vê que Jesus nunca escondeu o custo de segui-lo. O mesmo Cristo que diz, ide, é o Cristo que diz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O mesmo Cristo. Evangelizar, portanto, não é convidar pessoas apenas a receberem perdão, a aceitarem o amor de Jesus. Claro que é. É isso também, como eu disse, é uma mensagem completa. Mas a submeterem toda a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Pastor Jonas, leia o versículo. Amém, glória a Deus. Irmã Tati, 8, 34 a 35. Amém. Veja, e você poderia dizer, mas Jesus está falando isso aos discípulos, que tinham a missão de levar o evangelho, de morrer por eles, mas o texto diz que ele chama os discípulos e as multidões. Porque esse é o evangelho que nos chama a tomar nossa cruz e seguir a Jesus. Olha, irmãos, negar a si mesmo significa abandonar a sua autonomia. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas. Nós vivemos na época, por exemplo, do coach. Olha, todas as respostas para os seus problemas estão dentro de você mesmo. Você vai conseguir, você só precisa ser o senhor do seu próprio destino. Ouvi isso, uma pessoa dizendo isso um dia desse. Então as pessoas, elas estão vivendo uma vida muito centrada nelas mesmas. Mas a mensagem do Evangelho diz que a resposta para os nossos problemas não está em nós, mas em Cristo. Tomar a cruz aponta para a morte do ego, disposição para sofrer e fidelidade até o fim. Por isso, qualquer evangelização que promete um Cristo sem cruz não é fiel ao próprio Cristo. Paulo disse, olha, quando estive entre vós,
preguei o evangelho de Cristo, e esse crucificado. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo está dizendo que o evangelho exige de nós renúncia. E qualquer pessoa que quiser entregar a sua vida para Jesus, terá que renunciar a alguma coisa. Não é, irmãos? Terá que renunciar a pecados, terá que renunciar a ídolos, terá que renunciar coisas que gosta muito, por amor a Jesus. Eu estive lá na cidade de São Paulo e fui a uma Cristolândia. Os irmãos conhecem o trabalho da Cristolândia. E lá eu encontrei com um missionário lá na Cristolândia, em São Paulo. E eu estava conversando com esse irmão. Esse irmão ele era de uma família muito endinheirada lá do Rio de Janeiro. E muito cedo, filhinho de papai, teve tudo o que quis, ele se entregou às drogas. E ele viveu uma vida de prazeres e satisfação carnal. Enfrentou uma depressão, vazio de existencial, e ele procurando preencher aquilo, entrou no bandismo, na Ubanda. E ele estava vivendo aquela vida lá. Até que um dia uma pessoa falou do Evangelho de Cristo Jesus para ele, na rua, no centro do Rio de Janeiro. E ele estava lá, irmãos, vestido de mulher. Já tinha se tornado, a ver a vida que ele estava, vestido de mulher, usuário de drogas, na Ubanda. E uma pessoa sentou com ele por 1h30, lá no centro do Rio de Janeiro, e apresentou todo o Evangelho de Jesus para ele. Esse rapaz, a palavra entrou no seu coração. Ele saiu, procurou ajuda, Deus o libertou da vida que ele estava. Ele renunciou, como ele mesmo me disse, eu renunciei, pastor, por amor a Cristo. E hoje ele é pastor, é missionário em uma trans, em uma Cristolândia, lá em São Paulo. Meus irmãos, o evangelho exige renúncia. Às vezes a gente quer chegar com medo de anunciar para as pessoas. Agora, a beleza do evangelho está em que essa renúncia é por amor, mas é uma renúncia. Jesus amou e nós devemos renunciar ao pecado. Outra coisa importante, o evangelho exige fidelidade à palavra e à verdade. Qualquer evangelismo que não seja fiel ao que diz a Escritura não é evangelismo. Pode ser proselitismo religioso. Pode ser qualquer outra coisa, mas o verdadeiro evangelho, ele sempre vai apontar para o que diz a palavra de Deus. Eu acho interessante quando Filipe vai, os irmãos se lembram daquele encontro de Filipe com o eunuco em Atos 8? Ele vai ao encontro, ele corre, e é interessante que aquilo ilustra bem como é o evangelismo, né? Deus leva ele até o eunuco, ele sai correndo atrás do eunuco, sobe na carruagem, e ele diz que ele começa discorrendo pelos profetas, anunciando e mostrando na Escritura que Jesus era o Cristo. Todo evangelismo deve ser feito com base na palavra. Por isso que o crente tem que conhecer a palavra. 1 Pedro 3,15 diz que nós devemos estar sempre prontos a responder a razão da nossa fé. Como é que nós vamos evangelizar? Vou dar um exemplo. O irmão esses dias estava conversando comigo e disse, rapaz, pastor, eu estou lá no contato, lá no meu trabalho, com um rapaz que é adventista do 7º dia. E ele que tenta lá me ganhar para o sábado, né? E a gente vai, nas nossas andanças, a gente vai encontrando com essas pessoas. Pessoas que têm outra fé, ou pessoas que não têm fé. Você já sentou para conversar com um ateu, por exemplo? Como que a gente vai anunciar o Evangelho de Jesus para essas pessoas? Eu vou dizer a primeira coisa, você precisa conhecer a Bíblia. Às vezes, um pastor, professor do seminário, ele me disse isso uma vez. Eu disse, pastor, você poderia me indicar um livro sobre as religiões? Porque na minha cabeça é o seguinte, você precisa conhecer todas as religiões para que você possa desmascará-las e anunciar o Evangelho, e é até algo positivo. Aí ele indicou alguns livros, ele disse assim, olha, Fábio, mas eu vou dizer uma coisa para você. Mais importante do que você conhecer as religiões dos outros
É você conhecer a sua fé. Porque tem muito crente, as palavras dele, que é desmantelado por pessoas de falsas religiões porque não tem base bíblica, não tem conhecimento da palavra para responder às pessoas. Então nós precisamos conhecer a Escritura. Paulo, ele escrevendo a Tito, ele vai dizer, Tito, capítulo 1, verso 9, que ele precisava ser alguém apegado à palavra fiel. Veja, Tito, irmãos, foi deixado por Paulo numa ilha chamada Creta. Como que os cretenses eram chamados? Eles eram mentirosos, o seu Deus era o seu próprio ventre, era um povo ruim. E o conselho de Paulo para Tito é o seguinte, ó, seja um evangelista apegado à palavra fiel, ou seja, conheça a palavra e você vai alcançar esse povo para Jesus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O evangelho, olha só, não pode ser adaptado para agradar os ouvintes. Essa é uma mensagem muito palatável, dizer, por exemplo, que os irmãos trabalharam aí, Jesus te ama, vai dar tudo certo. Deus quer que você seja feliz. Vem, olha, eu era pobre, minha empresa estava falida, bati o carro, mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Tenho uma empresa, uma casa no melhor bairro da cidade e uma Hilux SW4 na garagem. Essa é uma mensagem muito palatável, as pessoas querem isso. Mas essa não é a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus. Olha só, Tito capítulo 1, verso 9. O que diz? Ó? Diz que Tito deveria reter firmemente a palavra fiel, para ser capaz de exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem. Então, o crente ele tem que ser uma pessoa assim, que tem conteúdo. Amém? Se você quer ser um bom evangelista, tenha conteúdo. Se você tiver conteúdo e coragem, Deus vai te usar para falar do amor de Jesus. Certo? A coragem é o Espírito Santo que dá. O conteúdo também ele nos ajuda, mas se nós não buscarmos na palavra conhecimento, de estudarmos a Bíblia, nós não vamos ter esse conteúdo. Certo? Quando a verdade do evangelho é distorcida, mesmo com boas intenções, o resultado é um falso evangelho. E Paulo repreende duramente qualquer tentativa de alterar a mensagem. Lembra dos Gálatas? Paulo escreve aos Gálatas e diz assim, admiro que com tão pouco tempo vocês já abandonaram o evangelho de Jesus e seguiram outros evangelhos. Existem outros evangelhos, irmãos? Hoje em dia? Existe o evangelho da prosperidade. Existe o evangelho da autoajuda. Existe o evangelho alinhado com ideologias que não agradam a Deus, o evangelho progressista. Meus irmãos, existem muitos falsos evangelhos. Nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Amém? E o que a Bíblia ensina que o evangelho não é? Olha que interessante esse tópico. E aí eu quero que os irmãos me ajudem. Alguém vai lendo aí comigo. O que o evangelho não é? Vamos lá. O evangelho não é, primeiro, alguém leia alto. Irmã Rosinha. Um código de valores morais. Não é só valores morais. Faça isso, não faça aquilo, seja um bom cidadão, cuide bem da sua esposa, eduque bem os seus filhos. Tem muita gente que não é crente e faz isso muito bem, não tem? Então o evangelho não é só um código de valores morais. Claro que uma pessoa que tem Jesus na vida vai andar de forma moral, ética, mas não é só isso. Segundo, o evangelho não é um projeto de melhoria social. Aqui no Brasil tem um movimento que começou há alguns anos atrás, aí, que é o pessoal da Missão Integral, né, que é um movimento bem alinhado com ideologias progressistas. E eles, irmãos, defendem isso, que a missão da igreja é o quê? É trazer benefício social para a sociedade. É isso que a Bíblia diz, irmãos. A missão da igreja é pregar o evangelho. Claro, nesse caminho a gente vai cuidando das pessoas. Mas se eu só fizer ação social sem pregar o evangelho, eu não vou alcançar as pessoas para Jesus.
O evangelho não é o que, meus irmãos? Não é apenas uma filosofia religiosa. Olha, deixa eu dizer uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com o relativismo religioso que a gente vive hoje. Não, essa é a sua verdade, mas essa é a minha verdade. Não, cada um interpreta do seu jeito. Já ouviu essas coisas? Faz sentido, irmãos? A verdade só tem uma só. Pode ser que um esteja errado ou que os dois estejam errados. Mas só existe uma verdade. E nós cremos o que disse Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, se Jesus dissesse isso nos ambientes acadêmicos hoje, ele ia ser apedrejado. Porque ele não está dizendo eu sou uma verdade, irmã Nayana. Ele está dizendo eu sou a verdade. Isso é confrontador no mundo de relativismo que a gente vive hoje. Sim. Perfeito. Firmeza, se posicionar. Aí as pessoas vão dizer assim, você quer dizer que você é o dono da verdade? Aí quando alguém disser assim, você diz assim, eu não sou dono da verdade, eu sou servo da verdade. Perfeito. É perfeito. Perfeito, porque as pessoas não aceitam a ideia de uma verdade absoluta. Sim, porque ela se posicionou naquilo que ela crescer a verdade. Então, irmãos, Paulo deixa claro que não pregava sabedoria humana, mas Cristo crucificado. Ensinar moralidade sem conversão pode produzir pessoas mais educadas, mas não pessoas regeneradas. Da mesma forma, evangelizar não é apenas, primeiro, falar genericamente sobre Deus. Não é isso. Contar fatos históricos sobre Jesus. Tem gente, irmãos, que lê a Bíblia. Eu vi esses dias um pastor reagindo a um vídeo de uma influenciadora não cristã que ela estava terminando de ler a Bíblia todinha. Então, não é simplesmente contar fatos da vida de Jesus, não é inserir alguém numa instituição religiosa. João 3,3, Jesus diz, sem arrependimento e fé não há o quê? Novo nascimento. A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor. Olha só a diferença, irmãos, do verdadeiro evangelho para o evangelho distorcido. Ó. O evangelho verdadeiro, todos juntos? Vamos todos juntos? Glorifica a Deus. E o evangelho distorcido? Exalta o homem. O evangelho verdadeiro produz vida. João 10:10. Mas o evangelho distorcido suaviza o pecado. Continue na morte. Alguém disse que um falso evangelho nada mais é do que uma anestesia. A pessoa pode até parar de sentir dor, mas não vai resolver o problema dela, que ela precisa de salvação. Ela precisa de Jesus Cristo. O evangelho verdadeiro confronta o pecado, mas o evangelho distorcido dispensa o arrependimento. Dispensa. Meus irmãos, para concluir essa lição de hoje, evangelizar é anunciar 3 coisas. E a gente vai aplicar isso durante esse nosso curso em vários métodos, situações. Mas é anunciar 3 coisas. Primeira coisa, a condição do homem.
A Escritura é inequívoca ao descrever a condição do ser humano após a queda. O homem não é espiritualmente neutro, nem apenas imperfeito. Ele está morto espiritualmente, alienado de Deus e sob o juízo. O homem está morto em seus pecados. Efésios 2:1 fala sobre isso. E o que significa essa morte espiritual? Incapacidade de buscar a Deus por si mesmo, ausência verdadeira de comunhão com Deus e escravidão do pecado. E sendo o homem escravo do pecado, nós vemos que ele vive sob o domínio do pecado. E essa escravidão afeta a mente, a vontade e os afetos. E por causa desse pecado, o homem está debaixo da ira de Deus. Se o Evangelho não mostrar isso, que o homem está vivendo em pecado longe de Deus, eu vou dizer uma coisa, irmão, se você não reconhecer que está doente, como que você vai procurar um médico? Não é verdade? Primeira coisa que você precisa para procurar um médico. Imagina a UPA de Bom Jesus, irmãos. A bênção da nossa UPA daqui de Bom Jesus. Você acorda 3 horas da manhã, estando tudo bem, troca de roupa, entra no carro e vai lá para a UPA pegar uma fila para passar no médico. Para você buscar um médico, você precisa reconhecer que o seu estado é um estado de necessidade. Então, a primeira coisa, a condição do homem. Segundo, a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Os irmãos podem reler isso depois. Precisamos anunciar Jesus como o verbo que se fez carne, salvador dos pecadores e o único caminho ao Pai e o único mediador. Evangelizar não é anunciar benefícios, mas proclamar quem Jesus é e chamar pessoas a se submeterem a Ele como Senhor. E por fim, a obra da expiação, ou seja, o que Jesus fez? A Escritura ensina que Deus é santo e odeia o pecado. O homem escravo do pecado está condenado à morte. É isso, irmãos, que a Bíblia diz em Romanos 6, 23? Na cruz, o pecado da igreja foi imputado a Cristo. Ele morreu voluntariamente como substituto, satisfazendo a justiça de Deus. Ou seja, ele pagou a nossa dívida. A ressurreição confirma que o sacrifício foi aceito e que Cristo venceu a morte. Sem cruz e sem ressurreição não há evangelho. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Amém? Então é isso, nós precisamos anunciar essas 3 coisas. Quem nós somos, quem Cristo é e o que Cristo fez por nós. Aí a pessoa vai ter uma resposta. A essa resposta no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos aprender aqui sobre o que a Bíblia diz, qual a resposta do pecador, a mensagem do Evangelho. O evangelismo não é uma ideia humana, mas uma ordem de Deus. Ela nasce da autoridade de Cristo, que enviou sua igreja para fazer discípulos em todas as nações. Essa missão é sustentada pela verdade do Evangelho, uma mensagem que não pode ser alterada nem suavizada. Evangelizar é proclamar o senhorio de Jesus e chamar pessoas à obediência da fé. Contudo, não há evangelismo verdadeiro sem renúncia e cruz. Quem anuncia o Evangelho precisa viver o Evangelho, negando a si mesmo e seguindo o Mestre em fidelidade e amor. Amém?